Continuando, então, vamos resolver a questão número 7. A imagem abaixo é uma representação de um bairro de uma cidade brasileira. Ruas paralelas são cortadas por transversais. Então, aqui, novamente, nós vamos usar o teorema de Tales para descobrir as medidas desconhecidas, x, y e z, que neste problema estão representando medidas de terreno. Então, vamos lá. Vamos iniciar, então, pela medida x. Nós vamos relacionar, então, aqui o x sobre o 15 e o 12 sobre o 18. Fazendo, então, as relações, nós vamos ter 18x tem que ser igual a 15 vezes o 12, então, x vai ser igual a 10. Bom, para, então, descobrir a medida do y, o que nós vamos fazer? Nós já vamos utilizar a medida encontrada para o x. Então, nós vamos relacionar 20 para x e y para o 15. Então, 10y tem que ser igual a 15 vezes o 20, então o y vai ser igual a 30. Já para o z, nós vamos usar então que o 12 vai estar para o 18, assim como o 15 vai estar para o z. Então, 12z tem que ser igual a 15 vezes o 18, z vai ser igual a 270 dividido por 12, z vai ser igual a 22,5. Então, as medidas desses terrenos seriam 20 centímetros, 30 centímetros e 22,5 centímetros. Então, aqui certamente é uma representação, está sendo usada por escala, por isso está em centímetros. Número 8. No pátio de uma escola, a professora de matemática pediu que Júlio, que mede 1,60 de altura, se colocasse em pé, próximo a uma estaca vertical. Em seguida, a professora pediu a seus alunos que medisse a sombra de Júlio e da estaca. Os alunos encontraram as medidas 2 metros e 5 metros, respectivamente, conforme ilustrado nas figuras abaixo. Então, aqui o triângulo menor está representado pela altura de Júlio e a sombra projetada por ele, e aqui a altura da estaca e a sombra projetada pela estaca. Então, para a gente conseguir descobrir qual a altura dessa estaca, a gente vai usar, então, semelhança de triângulos, relacionando, então, os lados correspondentes nos dois triângulos. Então, o x vai estar para 1,60 e o 5 para o 2. Então, sempre na ordem. Se usou primeiro essa medida, depois a outra, na outra relação também tem que usar primeiro essa medida e depois a do segundo triângulo. Então, nós vamos ter 2x tem que ser igual a 5 vezes 1,6. O x vai valer 4, a alternativa B. Questão bem simples de semelhança de triângulo. 9. As bases de dois triângulos isósceles semelhantes medem, respectivamente, 8 e 4. Então, medida de 8 do triângulo maior e a medida da base do triângulo menor, 4. A medida de cada lado congruente do primeiro triângulo é 10. Então, os dois lados medem 10 porque ele é isósceles. Então, nessas condições, calcule a medida de cada lado congruente do segundo triângulo. Aqui, novamente, a gente vai usar a ideia de semelhança, relacionando os lados correspondentes. Mas também vocês poderiam descobrir a medida do x só observando os triângulos. Pensem, se do triângulo maior nós temos 8 a base, do triângulo menor 4, o que aconteceu? Dividiu por 2. Então, obviamente, os lados também a gente vai dividir por 2. Então, a gente vai chegar que os lados do segundo triângulo medem 5. Usando a semelhança de triângulo, a gente vai dizer, então, que o 10 vai estar para o x, assim como o 8 vai estar para o 4. Então, 10 vezes o 4 tem que ser igual a 8x, nós vamos chegar, então, aos 5 centímetros. A letra B pedia para calcular o perímetro, lembrando, perímetro soma dos lados, então, do primeiro triângulo nós vamos ter 10 mais 8, 28, e o segundo triângulo, 5 mais 5 mais 4, 14 centímetros. Última questão, então, um feixe de 4 retas paralelas determine sobre uma transversal 3 segmentos consecutivos, o que quer dizer um depois do outro. Então, vocês deveriam desenhar as retas paralelas e colocar o 5, o 6 e o 9. Calcule o comprimento dos segmentos determinado pelo feixe em outra reta transversal, sabendo que o segmento desta, compreendido entre a primeira e a quarta paralela, mede 60 centímetros. Então, desse lado aqui da reta que eu chamei de V, nós
temos as medidas parciais do segmento. Já do outro lado tem a medida total. Então, a primeira coisa a fazer é saber a medida total desse lado, que basta somar as medidas parciais. Então, 5 mais 6 mais 9, 20. Já do outro lado, a gente vai nomear com algumas letras para descobrir, então, o tamanho destes segmentos desconhecidos. Então, primeira coisa, para descobrir o valor de x, nós vamos relacionar, então, o 5 com a medida total. Então, 5 sobre 20 tem que ser igual a x sobre 60, que é a medida correspondente a ele na outra transversal. Então, ó, esse é correspondente a esse, e se usamos a medida total de um lado, tem que usar a medida total do outro. E assim a gente descobre o valor de x igual a 15. Bom, para achar o valor de y, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora o correspondente a y. 6 sobre 20 e y sobre 60. Vamos achar o valor de 18. Pode ainda fazer da mesma forma para achar o z, relacionando com os correspondentes, ou soma o valor de x mais y e diminui do total, que é 60. Então, as medidas ali são x, y e z, 15, 18 e 27, somando dá os 60 que já era dado no exercício. Bom, pessoal, então encerramos a correção da nossa lista. Confiram as suas respostas. Caso ainda permaneça alguma dúvida, alguma dificuldade, não esqueçam que vocês sempre podem perguntar para mim lá através do site do Sponte. Abraços, se cuidem, beijos!